Fala galera, beleza? Sou Luiz Matemática, vamos dar aqui seguimento à nossa aula de número 2 de progressões, né? A nossa aula de número 2 a gente vai falar sobre as propriedades da progressão aritmética, ou seja, mais conhecido como PA. Se você chegou até aqui, gostaria que você se inscrevesse no meu canal e desse aquele like para ajudar a mostrar esse vídeo para o maior número de pessoas possível. Feito isso, vamos lá. Então, temos aqui, né, eu vou falar para vocês duas propriedades, são as propriedades são importantíssimas até para a resolução de questões, né, como PA, de PA e também sobre a soma, né, será um conteúdo também que será abordado nessa videoaula, soma de PA, a gente vai fazer a dedução da fórmula aqui de uma forma bem simples para que você não esqueça quando estiver fazendo sua prova. Então a primeira propriedade diz o seguinte, que quando você tem três termos de uma PA, que esses três termos são consecutivos, o termo do meio, né, o termo central, ele é igual à média aritmética do antecessor com o sucessor. Então, qualquer PA, tá? Em qualquer momento da PA, se você tiver três termos consecutivos, o termo do meio vai ser sempre a média aritmética dos dois, né, do antecessor com o sucessor. Então, posso mostrar aqui para você o seguinte, eu vou fazer de uma forma genérica, né, vou chamar um termo de x, né, a gente já viu que o próximo termo seria x mais a razão, né, x mais r, e vou fazer o termo anterior a esse, que seria o x menos r, x menos a razão. Então, aplicando o que essa propriedade disse, que o termo central x, ele vai ser igual a soma, né, do termo antecessor com o sucessor, somar aqui o antecessor com o sucessor, dividido por 2. Então, vamos ver se vocês verificar se isso aqui realmente vai ser uma verdade. Então, eu tenho menos r aqui mais r, então vai cortar, logo x vai ser igual a 2x sobre 2. Simplificando, a gente chega que x é igual a x. Então, realmente, essa fórmula aqui, ela bate totalmente com o que foi dito. Então, essa é a primeira propriedade. Dados três termos consecutivos de uma PA, o termo do meio é a média aritmética do antecessor com o seu sucessor. A segunda propriedade diz o seguinte, que numa PA com n termos, a soma dos termos extremos é igual à soma dos termos equidistantes aos extremos. Inclusive, essa propriedade é importante para a gente fazer a dedução da fórmula da soma de uma PA. Então, o que, é que ele está dizendo para a gente aqui? Ó? Se você tem lá o primeiro termo, né, somado com o último termo, né, vai ser igual a você somar o segundo termo com o penúltimo termo. Assim como se você somar o terceiro com o antepenúltimo termo e por aí vai. Então, de uma forma genérica, a gente pode dizer para vocês o seguinte, né? Por exemplo, se eu tenho aqui x, ó, o A1 mais o AN, ele vai ser sempre igual ao A2 mais o AN menos 1, ou seja, o penúltimo, que é igual a 3 e o somado com o antepenúltimo, e por aí vai, a gente pode seguir. Vou dar um exemplo aqui, né, fazer uma PA aqui, vou inventar aqui para vocês agora uma PA, vou dizer que o primeiro termo é 10, e a razão dela é 2. Então, vai ser o segundo 12, depois 14, e aí 16, e aí 18, né? Vou fazer ela aqui com 5 termos. Então, observe, se eu pegar os termos equidistantes, eles vão ser sempre iguais, olha a soma. 10 mais 18, isso aqui vai dar 38. Se eu somar também 12, ou 28, desculpa, aqui 28. Se eu somar 12 com 16, isso aqui também dá 28. E uma informação importante aqui também, ó, esse termo central, pelo fato de ele estar sozinho, né, ele é uma PA de número de termos ímpar, ele é igual a ele vezes 2. Então, a soma vai ser o termo do meio vezes 2. Então, 14 vezes 2 também
vai dar 28. Uma informação também importante, se eu quiser saber o termo central, né, já que eu falei sobre uma PA de quantidade de termos ímpar, se eu quiser saber o termo central de uma PA, né, de quantidade de termos ímpar, é só eu somar o primeiro com o último termo e dividir por 2. Então, se eu fizer o A1 mais o AN, e eu dividir isso por 2, eu vou achar o termo central, né? Isso aqui vai dar o termo central, o que está ali no meio. E é exatamente isso que é importante, né? É importante a gente saber para chegar à soma dos termos de uma PA. Se eu tenho aqui, ó, se eu sei que o primeiro somado com o último dividido por 2 vai ser sempre igual ao segundo somado com o penúltimo, dividido por 2, que é igual ao terceiro somado com o antepenúltimo, dividido por 2, eu vou multiplicar isso por quantas vezes for os termos e eu vou ter a soma dos termos de uma PA. Então, se eu somar o primeiro com o último e dividir por 2, eu vou ter lá, né, o que a gente acabou de ver no slide anterior, que é o termo central, né? E eu vou somar isso quantas vezes, vou multiplicar isso por quantas vezes for acontecer. Então, inclusive vocês devem ter visto já, falar a história, quem inventou isso aqui, né, a primeira que fez foi Gauss. Gauss percebeu, né, tem aquela historinha que ele era do 6º ano e o professor pediu que ele somasse os termos, escrevessem de 1 até 100, né, foi a tarefa, né, que o professor passou, que ele fizesse 1, 2, 3, 4, escrevesse os números em ordem crescente e depois de ter feito isso, fizesse a soma desses termos. Aí Gauss percebeu o seguinte, que quando ele somar o primeiro com o último dava 101, o segundo com o penúltimo dava 101 também, o terceiro com o antepenúltimo também dava 101, e aí ele disse, olha, então se eu estou fazendo isso, eu estou vendo que os termos equidistantes estão dando sempre os mesmos, eu vou pegar isso e vou multiplicar pelo número de termos, vou dividir por 2. E aí ele encontrou a fórmula, né, da soma dos n termos de uma PA, que é a soma é igual ao primeiro mais o último, multiplicado por n, né, dividido por 2. Eu trouxe para a gente fazer uma questão aqui, para a gente finalizar. Trouxe uma questão aqui falando sobre esse conteúdo. A questão diz o seguinte, numa progressão aritmética, o primeiro termo é igual a 36. Sabe-se que a razão vale menos 3, determine a soma dos 12 primeiros termos. Então, observe o seguinte. Ele está falando que a razão é menos 3, então já dá para a gente dizer que essa é uma PA decrescente. A gente viu isso na aula 1, quem quiser é só voltar aí para a aula 1. Então a gente tem a PA essa aqui, ó. O primeiro, né, é igual a 36. O segundo, 33. Depois 30. Depois 27. E por aí vai, né? Ele quer saber, ele está dizendo, né, que o 12º termo, ele quer saber a soma dos 12 primeiros termos, né? Então, se você quisesse fazer aqui 36, 33, fazer dos 12 e somar, tudo bem, mas a gente pode fazer isso de uma forma bem mais simples, utilizando a fórmula da soma dos n termos de uma PA, que diz o seguinte, o primeiro somado com o último, multiplicado por n, tudo isso dividido por 2. Mas aqui a gente vai encontrar uma primeira dificuldade, que é, eu tenho o primeiro termo, que é 36, eu não tenho o último termo, eu sei que aqui é 12 dividido por 2. E aí, Luiz, como é que eu vou fazer para encontrar o último termo? Eu vou ter que fazer essa soma aqui? Eu vou fazer o 36, 33, 30 e fazer até o 12º? Não, você pode usar, né, de acordo com a aula 1, você pode usar a fórmula da PA para encontrar o 12º termo. A fórmula PA 1 mais n menos 1 vezes R. E aí você quer saber o termo 12. Então, o A1 você tem, que é o 36. O número de termos 12 menos 1, né? Aqui, vezes a razão. Foi por isso que ele deu essa razão aqui, ó, menos 3. Para você já ter essa carta na manga para encontrar o 12º termo. Então, vamos lá.
o 12º termo é igual a 36 mais 11 vezes menos 3. O A12 é igual a 36 menos 33. Logo, o 12º termo vai ser igual a 3. Na verdade, esse vai ser o último termo da PA, né? Que vai ser positivo, porque o 13º termo seria 0, e a partir daí ela vai para o campo dos números negativos. Poderia também dizer, se a PA só trata de números naturais, ele poderia perguntar qual é o termo máximo, né? No caso, a gente só ia ter até o 12º termo, porque ali ia ser 0, dali para frente ia ser menos 3, e aí ele passaria a ser negativo, né? Então, se a gente seguisse essa linha, essa seria uma PA de termos finitos. Mas isso não quer dizer nada, porque não foi perguntado isso na questão, é só termo de curiosidade. Vamos complementar aqui nossa fórmula com o que a gente acabou de encontrar, que seria o 3. Logo, agora ficou fácil. 39 vezes, ó, vou simplificar aqui, sempre que der simplifique, pessoal, é muito bom. 39 vezes 6, logo a soma, né? Vou multiplicar aqui 39 vezes 6. 6 vezes 9, 54, vai 5. 6 vezes 3, 18, com 5, 23. Então, a soma dos 12 primeiros termos, vou até colocar aqui 12, né? Dos 12 primeiros, que é o que a gente quer encontrar, é 234. Fechamos a questão. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, né? Continue acompanhando o nosso canal, nossas playlists do Enem, nossas playlists sobre progressão. Sigam também para a aula 3, que a gente já começa a falar sobre PG. E assim a gente vai seguindo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like, vai ajudar a mostrar esse vídeo para outras pessoas. E se não for inscrito, se inscreve também no canal. Um abraço a todos e até a próxima videoaula. Tchau, tchau.